Fala pessoas, dia 17/2, sexta-feira, voltando aqui depois de 8 dias, um vídeo para aquecimento. Perdemos muitas coisas, mas depois desse vídeo eu faço um vídeo exclusivo, ainda me recuperando um pouco, mas não podemos perder aqui a estratégia que vem sendo desenhada há muito tempo, que a gente prova, e a gente vai provar através de algumas análises básicas. O Geraldo nunca sai para tomar uma cerveja? Perguntou um secretário do governo de São Paulo ao assumir o cargo. O que acontece? Você sabia que o Geraldo Alckmin não bebe? Além de trocar a cerveja por uma coquinha, um vice-presidente também gosta de manter o trabalho bem separado do lazer. Aí a gente começa a perguntar por que essas matérias. Mas não para por aí. 5 curiosidades sobre o Geraldo que você não conhece. Embora não seja franciscano como o pai, muito menos seguidor da Opus Dei como o tio, né? Que é ex-ministro do STF, Geraldo José Alckmin, é católico e coleciona as folhinhas com Dias dos Santos. Durante os 4 mandatos do governo de São Paulo, manteve em seu gabinete uma caixa de engraxate para lustrar os próprios sapatos. Olha só que curiosidade interessante. É um homem de hábitos, usa os mesmos ternos há décadas e até hoje dirige o próprio carro, um HB20 mecânico ano 2018. Sutilmente dizendo que ele é humilde, né? Gosta de coquinha e de jogar sudoku nível diabólico, em suas palavras, né? Um homem simples, é metódico, tem anotado no caderno todas as anestesias que aplicou ao longo de sua carreira como médico e até hoje registra por escrito as conversas que tem ao longo do dia, organizado. Acesse o link da bio para saber mais sobre o Geraldo que ninguém conhece. E aos poucos, o Geraldo, aquele que muito presente aí no governo do Lula, vai ganhando assim um apreço da mídia, uma coisa diferenciada. Enquanto isso, o Lula no Estadão, assim como seu antecessor, Lula considera que ter vencido as eleições lhe dá poderes extraordinários e as instituições que os limitam são por isso tratadas como inimigas. Então, o Estadão começa aí da cutucada. Claro que comparando com o Bolsonaro, uma coisa completamente injusta, né, para o Bolsonaro, e eles colocam aí o Lula como perdido e o pessoal fica nervoso aqui, ó. O velho Estadão em ação, tô achando que é estratégia de marketing para ganhar comentários, só pode. Aí você vê que realmente o pessoal indignado com a mídia, mas eles têm que ficar cientes que daqui para frente só piora. Veja, suspeito número 1 de esquema de rachadinha nomeado secretário por Lula. Na campanha o petista bateu forte no escândalo do Bolsonaro. Empossado, escolheu o ex-deputado André Ceciliano para chefe de assuntos federativos. Mas aí o pessoal não vai realmente, vamos dizer assim, não ligar muito. Enquanto tinha aí na 17ª posição alguém ligado a Bolsonaro, era o maior barulho em todas as mídias. Agora que é o primeiro, tá começando devagar a mídia. Começando devagar, olha só. Governo manda 1000 chips de celular para a área indígena Yanomami, onde não há sinal. Mas estranho isso aqui. Aí falam que vai ter algumas antenas aí que são móveis e tal, mas não é estranho. PT cobra de 500 a 20 mil para jantar de aniversário com Lula. Estadão aí criticando os valores. E aí qual é o problema, Estadão? Pessoal nervoso de esquerda, né? Qual é o problema, Estadão? Nervosos. Como eu posso adiantar para eles, relaxa que só está começando, tá? O governo Lula parece perdido, como se já não fosse presidente. Lula atua como oposição ao atacar o Banco Central, enquanto seu governo parece incapaz de apresentar respostas aos problemas que ele mesmo aponta. Aos poucos você vai falando, pô, Folha, Estadão, Veja, e aí o Alckmin está sendo elogiado como um homem simples. O que está acontecendo? É impressão minha ou que a gente fala que a mesa está se desenhando de uma forma bem didática, fácil, de fácil entendimento, né? Olha só, por enquanto é a questão da mídia, né? Vamos ver as redes sociais. O Unesco convida Lula, FN, não pode falar esse nome aqui, tem algum aí, vamos dizer, desconfianças que esse nome é meio proibido, e Barroso para debater regulamentação de mídias sociais, porque as mídias sociais eles podem bater. Minha preocupação, eles estão fazendo isso em relação às redes sociais e a mídia. Na hora que eles tentarem regulamentar a mídia, que realmente a briga vai ser muito boa. Lula deve ir à China em março e buscará investimento em energia, infraestrutura e saúde, diz o Alckmin. Olha o Alckmin falando pelo Lula aí. Falo pra vocês, perdemos muitas coisas nesses dias onde eu estive ausente, mas Lula foi para os Estados Unidos, conversou com Biden, lembrando que Putin chegou pro Lula e falou, ó, assim que você tomar posse aí como presidente, venha me visitar urgentemente. Lula não foi e foi para o Biden. Agora vai falar com a China, que eu sinceramente não entendo muito bem o porquê que ele vai fazer isso lá. Acabou de ir falar com o Biden, e aí agora vai falar com a China, vai ficar meio estranho, mas talvez seja um jogo de tomar lá da cá. Lula acredita que a mediação precisa acontecer por países que não estão envolvidos no conflito. Nas próximas semanas, o brasileiro ainda vai levar a proposta para o presidente chinês Xi Jinping. Em abril, né, o Itamaraty vai receber o chanceler russo Lavrov. E aí você vê, primeiro ele fez um jogo com o Biden, né, e agora
ele vai falar com a China e o Lavrov vem para o Brasil. Com certeza os Estados Unidos vai ficar bastante de olho nisso aí. Porque a gente sabe, né, que a China, na hora que a coisa pegar mesmo, até porque a gente viu a questão dos OVNIs, que a gente vai conversar em vídeo exclusivo, que tem muita coisa para falar sobre isso, que a China está completamente do lado da Rússia. Isso aí não é dúvida alguma, o BRICS tem que se unir. E os Estados Unidos está deixando o Lula bem soltinho, né? Vamos ver até onde, né, os Estados Unidos vai permitir aí essa soltura toda do presidente do Brasil, né? STJ reduz de 8 para 4 anos pena de José Dirceu em condenação na Lava Jato, né? E não só isso, o irmão de José Dirceu, Luiz Eduardo, também teve a pena reduzida, ficando em 4 anos e 8 meses. Como eu fiquei fora, eu tive que ler centenas de notícias. Foi uma coisa bem desgastante, porque a gente começa a ver que não parou de piorar, piorando todos os dias. Isso aqui vai ficando, né? Começa a ficar banalizado. O povo não tá nem mais aí. Abrir a porteira. Tudo de ruim agora pode acontecer após que o PT, né, foi eleito aí. Dilma receberá 290 mil mensais se assumir banco dos BRICS, né? Acho que vai receber até mais do que o Weintraub recebia no Banco Mundial, talvez um pouco menos. Ou a mesma coisa, mas aí o BRICS, né? E a Dilma voltando aí e falando que ela sofreu golpe, dentre outras coisas que a gente sabe. Lewandowski participa de evento do MST. Para o magistrado, o povo não se sente representado na política. E aí você vê que as coisas vão ficando abertas, eles não têm mais vergonha, né? Porque eles fizeram bastante coisa, né? A época que o PT estava no poder, o povo se revoltou porque as coisas começaram a realmente desmoronar. E agora como eles voltaram, peraí, a gente voltou ao poder, né? Não o Lewandowski sim, mas o PT. Então ficam mais livres aí, até mesmo membros do STF, para se posicionar aí mais a sua posição política, mostrar a sua posição política, que já era muito evidente, mas agora está escancarada. Bolsonaro ficará inelegível, mas não deve ser preso, dizem ministro do STF e do STJ, reduz o temor de Bolsonaro ser preso. A gente conversou, nem teve tempo ainda, vou falar em vídeo exclusivo da questão do hacker. Será que foi alguma coisa relacionada a Alexandre de Moraes? Por que mudou? Estavam tão confiantes que seria preso, agora não vai ser preso mais. Bolsonaro se mostra mais confiante. Até mesmo pessoas próximas ao Bolsonaro, que estavam um pouco mais tensas, eu vejo certa leveza. Alguma coisa mudou, tá? E Bolsonaro diz que vai voltar ao Brasil, acho que em março, para ser liderança aí, né? Igreja na Inglaterra considera usar gênero neutro em referência a Deus. Mas não para por aí. Você acha isso ruim? Linguagem neutra barrada pelo STF, lei que proíbe o uso, existe em 3 estados e 2 capitais. Entenda, corte derrubou a lei de Rondônia que vedava o uso de termos como todes e amigues, elos, todix, o que for. Tudo isso era proibido em Rondônia, né, em outros estados. E aparentemente tudo vai começar a cair, né? Como diz aqui, ó, medida tem repercussão geral, mas as demais leis sobre o tema não caem automaticamente, mas estão querendo que caia tudo. Se caiu em um lugar, provavelmente vai cair nos outros também. E assim você vai ter um filho numa escola, pode ser que ele chegue em casa e fala todos, né? As regras do português já foram desmontadas no PT há uns anos atrás, né? E vão desmontar ainda mais, que é essencial que a educação fique cada vez mais precária, para a elite continuar no topo e os seus filhos, né, cada vez inferiores a o que foi aprendido no passado, né? Até o final de 2023, Yahoo vai demitir 1,6 mil funcionários e encerrar operações no Brasil. Teve várias outras que apareceram, como eu falei, sempre todo dia um vídeo novo com mais e mais demissões. Brasileiros são demitidos em corte global de 12 mil funcionários no Google, foram notificados por e-mail. Então, você vê que a economia a gente vê depois, a pandemia, todo mundo fica em casa, a conta está começando a ser cobrada, né? Olha só que interessante, Eduardo Cunha diz que Lula é rancoroso e culpa Zambelli por derrota de Bolsonaro, tá? Como vota deputado, lembrando, né, muitos chamam de o nosso malvado favorito por causa da Dilma e tal. Vou ler aqui o texto dele que é interessante, né? Pelo amor de Deus, ela fez aquilo depois da eleição dela e antes da do Bolsonaro. Se ela faz antes da dela, ali eu costumo dizer que foi o Bolsonaro que perdeu a eleição, não foi o Lula que ganhou. Esse episódio da Zambelli talvez tenha sido o mais relevante, opinou. Foi em São Paulo, aquilo pegou 10 minutos da mídia de televisão toda daquela noite. Todas as pesquisas que eu soube estavam dando 20 pontos à frente para o Bolsonaro, em São Paulo. No dia deu 10,5, ele perdeu 10 pontos da noite para o dia. Aquilo prejudicou muito, obviamente, finalizou o Cunha. Muita gente discorda aqui no meu canal, fica muito nervoso, né? Não estou falando nada, estou lendo aqui a opinião do Cunha para vocês, né? Tem gente que acha ele um político experiente, que ele está certo, outros não. Aí a sua opinião, fique à vontade. Previna-se, câncer mata em média 2.000 pessoas por ano no Distrito Federal. No ano passado foram 2.445
1947 mortes pela doença. O tipo de câncer que mais fez vítimas foi o de brônquios e pulmões, né? Coincidentemente de brônquios e pulmões. Por que será? Enfim, a saúde, para mim, é o caso mais grave atualmente no mundo. Polícia Militar prende líder do Comando Vermelho no Distrito Federal. No Distrito Federal, né? Policiais militares do Distrito Federal prenderam na noite dessa terça-feira um suspeito apontado como uma das lideranças da facção carioca Comando Vermelho na capital do país. O homem estava em um carro preto que fazia manobras arriscadas no trânsito, né? Justamente no Distrito Federal. Isso aqui talvez tenha um peso maior do que a gente imagina, né? Mas, enfim, é uma coisa inusitada. Biden, objetos voadores abatidos nos últimos dias não estão ligados à China ou a qualquer outro país, né? Primeiro foi o balão da China, depois teve outros em formato não, tamanho de um carro, que eles não sabiam o que era. Alguns militares americanos falaram que poderia ser algum tipo de balão revestido de plástico, que eles não sabem o que eram, mas fizeram todo esse barulho. Joe Biden disse que objetos voadores abatidos nos últimos dias não estão ligados à China ou a qualquer outro país. Segundo o presidente americano, provavelmente tratavam-se de balões ligados a empresas ou pesquisas científicas. Ainda não sabemos exatamente o que eram, disse, por enquanto não sabe, mas a gente vai conversar no vídeo exclusivo de hoje. Depois desse vídeo eu vou gravar sobre, a gente precisa relembrar sobre 1947, Roswell, né, e outros casos que realmente tem uma questão política mundial, de geopolítica, que não faz parte de aliens, mas sim algo até mais, eu digo, mais obscuro, mais sinistro, né? Ucrânia pede fim de neutralidade da América Latina. Isso aqui foi a cutucada no Lula, que tá demonstrando a neutralidade, como o Bolsonaro também mostrou, né, que não quer se meter. E aí os caras cutucando, o Lula também foi cutucado na entrevista americana, todos perguntando, e ele fala, quero paz, eu quero paz, eu quero paz. E até nas conversas com representantes da Casa Branca falando assim, mas num tom assim meio jocoso, ele quer paz, mas como é que vai ser feito? Ele também não sabe, o Lula, ele tá tentando jogar com os dois lados, porque ele não pode irritar muito o Putin, que o Putin é um grande amigo dele desde 2005 com o BRICS, ele não pode ficar aí se posicionando de uma forma tão firme contra a Rússia, mas também ele tenta ficar em cima do muro, que é o que ele precisa fazer para continuar aí, vamos dizer, tranquilo. Tranquilidade não existe, tá? Só ver, como a gente conversou no começo da mídia, quem tá mais tranquilo acho que é o Alckmin, né? Rússia mantém pelo menos 6 mil crianças ucranianas no campus de reeducação, aponta estudo, né? O estudo de Observatório de Conflitos, grupo de pesquisa independente financiado pelo Departamento de Estado americano, divulgado na terça-feira, 14 de fevereiro, aponta que a Rússia transferiu pelo menos 6 mil crianças ucranianas para campos de reeducação, ação que pode ser considerada crime de guerra, né? Com certeza, isso aqui é guerra. Quando tem guerra, a Rússia, ela sempre, a Ucrânia deve ter colocado aí, né, para o seu povo, a soberania daquele país. E a Rússia, ela precisa desmanchar isso e começa através das crianças. Aqui também, nos países como o Brasil, existe toda uma reeducação que a gente conversou aqui no vídeo de hoje, né, que aos poucos vão sendo colocados na cabeça dos filhos de vocês, né, das nossas crianças que vão aí, com certeza vai dar frutos para a esquerda no amanhã, né? E com certeza frutos podres para muita gente, tá? Muito obrigado pela visita de vocês. Lembrando, daqui a pouco o vídeo exclusivo, né? Demora para gravar, a gente tem muito o que conversar porque ficamos muito tempo fora. Agradeço as palavras de apoio. Vamos continuar o trabalho sem, né, parar. A gente parou uma semana no passado quando o canal caiu e agora, né, esperamos que a gente não pare mais e estamos aqui praticamente todos os dias. Agradeço o carinho, estamos juntos, a gente se fala em breve, até mais.